Foi uns 15 anos que eu fiquei à frente da Rádio Alvorada de Guanambi, né? E eu brinco muito porque eu entrei para administrar a rádio, eu virei técnica, porque quando o técnico não ia, eu tinha que consertar o RF da rádio, você né? Você falou naquele dia sobre isso. Isso, e o transmissor era aqueles brutamonte, aquela coisa assim enorme, que eu subia em pegava 3 blocos para subir, para poder chegar lá em cima, para poder regular o RF. Você sabe que a queimadura daquela ali é queimadura de 3º grau, dificílima de fechar. Lá era alta tensão, assim, violenta, né? Porque aquele transmissor era valvulado, né? Muito, era de válvula, isso Aquelas mesmo. válvulas grandes, né? Isso Aquelas mesmo. Philips imensas. Isso mesmo. Caras, Caré, quando queimava o negócio era um daquele, horror. nossa senhora. E até para você, hoje você tem aqui, até para você importar isso, era assim. E sempre tinha que ter uma válvula reserva, né? Então era tudo muito caro. Você fazia rádio assim com amor, porque era inviável. Se você colocasse o custo, era tudo muito caro. A energia elétrica era uma coisa assim... Não tinha coisa do bifásico, era monofásico, e aí a energia vinha... Tudo. Era e muito caro. ainda não tinha o link que levava do transmissor para o estúdio. Aí era o cabo, né? E aí roubavam esse cabo. De manhã tinha dia que a gente chegava... E a rádio tá fora do ar. Cadê a rádio? Tá fora do ar, aquele desespero. Cortaram o cabo de um ponto na outra. Era assim muito difícil, mas a gente fazia com muito amor. Era uma doença, era muito gostoso. Quando você entrou no rádio, você entrou pro administrativo? Entrei pro administrativo. Meu pai era político na época. Meu pai foi contemplado, né, com a concessão, naquela época era muito via política da rádio. E logo que no mandato dele, a rádio só tocava a música dele, aquelas coisas, acabou ele saindo da política e ele disse, vou vender a rádio. E eu já gostava da rádio, a gente já ia lá mexer na programação, isso, aquilo. Aí eu pedi a ele, falei, não venda, deixa eu ficar aqui na rádio. Ele disse, não, isso aqui não dá dinheiro, isso aqui só dá prejuízo. Realmente, porque ele fazia a rádio para a política dele, só dá prejuízo. E eu acabei convencendo... A rádio tocava a música quando ele... Tudo, a rádio era uma rádio do interior, há 30 anos atrás. Então era só música, né? Era só música e uma rádio muito... Como é que eu faço? Muito direcionada ali àquela política, aquele grupo político. Mas direcionada mesmo? Totalmente. Daquele 100%. negócio de, quero mandar um abraço aqui para João. Totalmente, mas até hoje a gente manda um abraço e seu Zequinha tá lá na zona rural esperando um abraço e é a maior alegria. Você sabe que eu me emociono com essas coisas. É a maior alegria. Olha, as pessoas diziam para mim, aí resultado, consegui convencer meu pai a eu administrar a rádio. Aí ele Você falou, virou diretora da rádio. Se der prejuízo, você se vira. Eu disse, se vier der lucro, ele disse, é seu. E aí foi uma guerra muito grande, porque eu comecei a trazer os radialistas, as pessoas independentes da corrente política. Aí foi uma guerra. Mas você já estava envolvido na política, né? Eu nasci na política. Eu nasci numa casa política. E aí as pessoas não entendiam porque aquele locutor que votava no outro estava ali. Ali já foi uma guerra, né? Uma guerra para mim poder deixar a rádio funcionar. E foi muito bom. Eu lembro que as pessoas diziam assim para mim, olha, quando a senhora entra no ar, acabava o locutor não vindo. E eu tenho essa voz horrorosa. Era um horror, mas o locutor não aparecia. Mas peraí, a voz horrorosa como? Você acha que a voz... Você sabe que é uma coisa que mudou muito, Ivana? Mas foi a isso. minha voz... Naquela época tinha aquela coisa do cara que falava, você que está aí na Praça da Bandeira, muito bom dia. Hoje acabou isso. Hoje não existe mais isso. Essa coisa da impostação da voz, hoje não é predominante para quem quer ser radialista. Mas naquela época era. Mas E você não gostava da sua voz? Não gostava. E outra coisa, eu tinha que entrar no ar porque o locutor não chegava na hora. Você fazia o horário musical? Se precisasse, eu fazia o horário musical. Se precisasse, eu ia ler alguma coisa, mas a rádio não ficava fora do ar. Você chamava aquele daí, Roberto Carlos, fique por dentro aqui. Falava 8h25 aqui na sua rádio Alvorada. Você fazia isso? Fazia isso. É sério? Muito bom. Muito bom, muito gostoso. Mas eu era o tapa-buraco. Sim, não tinha programa, você era o folguista, né? É o diretor folguista, não vê ninguém, bota folguista. Era emergência, aconteceu alguma coisa,
Mas a rádio era você mesmo e Irene, ou tinha vários funcionários? Não, tinha vários funcionários. A gente tinha vários departamentos. Era uma rádio profissional. É uma rádio que até hoje lidera em Guanambi. É uma rádio que inovou em tudo. A Rádio Alvorada sempre foi a primeira rádio, e a gente conversava pouco, que começamos com o disco com vinil, depois as propagandas, tinha essa fita cassete, depois veio para a fita cassete que a você fita tinha. cassete, e aquilo para enrolar aquela fita você cassete. Você pegava o lápis, ou então no lápis aqui, ó, volta, e tinha que voltar. Fita cassete, depois veio a cartucheira, o MD pro playlist. Era cara, e aí eu tô cartucheira. brincando porque as meninas que estão assistindo aqui tá dizendo, gente, que programa jurássico, né? Não, mas é porque eu entrei muito nova. Você entrou quando tinha apenas 8 anos de idade. Muito nova. Então, o jurássico é muito nova. Mas era um momento que foi um momento da sua vida assim... Importantíssimo, fundamental. Onde eu acho que foi uma das maiores realizações profissionais que eu tive, porque eu fazia com muito amor. Eu tinha, assim, paixão pela rádio. E aí nós inovamos em transmissões externas, nós inovamos em fazer vôlei de areia, a fazer programas de esporte fora da rádio. Tudo isso que podia inventar, nós sempre fomos pioneiros. Vamos fazer isso, vamos. Tem um carnaval, vamos tentar ver um trio, vamos ali. Ah, mas eu quero vamos fazer um campeonato de vôlei de areia. Ah, mas não tem, mas a gente arruma areia e faz. Isso fora a política. Isso fora. Eu acho que foi aí que eu acabei inserindo na política. Apesar de eu vir de uma família política, mas eu acho que foi aí que Ivana começou, o nome de Ivana passou a ser, depois de um tempo, ser um nome discutido, um nome natural, que as pessoas diziam, será que é candidata a isso, candidata a aquilo?